sou vogal do Conselho Distrital do Algarve da Ordem dos Médicos, sou membro da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e sou professora assistente convidada na Universidade do Algarve no mestrado integrado em Medicina. Além de, com muita honra, ter começado esta minha trajetória na Escola Superior de Medicina Tradicional e ter, inclusivamente, lá lecionado as matérias fantásticas de Bioquímica e Fisiopatologia e também uma perninha na Anatomia quando fez falta. E foi uma experiência excelente. Como o tema do nosso congresso são as doenças autoimunes, eu resolvi trazer-vos um tema que decidi deixar um pouco misterioso. Self ou não self, eis a questão. Porque, no fundo, as doenças autoimunes prendem-se com o reconhecimento da identidade. A identidade das células, como nós vamos ver ao longo da apresentação. Isso depois leva-nos a outras extrapolações muito mais largas, mas essas extrapolações mais largas eu só vou acenar assim um bocadinho e depois deixo para a reflexão individual de cada um e para o trabalho subsequente a este congresso, como em qualquer congresso, que é o que se pretende, que seja um ponto de partida para depois explorar novos caminhos, novas possibilidades, novas trajetórias. Então, muito brevemente, ia-vos propor falarmos sobre o sistema imunitário, só para assentar alguns conceitos e relembrar do que é que estamos a falar concretamente. Só para contextualizar, não será nada de novo, vamos fazê-lo de uma forma quase lúdica, como convém um domingo de manhã, está bem? Depois falaremos de doenças da imunidade, os vários tipos de doenças da imunidade, ou seja, os grandes grupos. Não vos vou amassar com listas de doenças, estejam descansados. Depois falaremos sobre o tal self ou non-self, a identidade das células, as doenças autoimunes especificamente, ou seja, quando o número 3 corre mal, a epidemiologia das doenças autoimunes, para sabermos mais ou menos prevalências, de que é que estamos a falar, se vamos encontrar muitos doentes com isto, ou poucos. Trouxe-vos um pouquinho também da minha casuística pessoal do meu fecheiro. Tenho um fecheiro de 2.000 utentes, que já é assim uma coisa um bocadinho alargada. Depois falaremos de alguns casos clínicos selecionados que eu vos trouxe, nomeadamente o caso de artrite reumatoide, de LADA, de tireoidite de Hashimoto e de doença celíaca. Escolhi aquelas mais prevalentes, não é? Que temos mais possibilidade de ver. Não vos ia trazer uma glomerulonefrite poliangiopática, porque se calhar nunca nós vamos ver um doente com essa patologia ao longo da vida, e então o interesse seria estimulante cientificamente, mas praticamente limitado. E depois, então, terminamos com os acenos sobre a verdadeira questão por trás das doenças autoimunes. Então, vamos mergulhar. O sistema imunitário. O sistema imunitário, como todos nós sabemos, é constituído basicamente pela série branca das células sanguíneas. Não é? Estamos a falar de glóbulos brancos, linfócitos, B e T. Estamos a falar de polimorfonucleares, ou seja, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E todas as células que daí vêm. Macrófagos, natural killers, tudo isso. Está bem? Portanto, só situando muito brevemente, resolvi trazer-vos. Se calhar não há gente muito jovem na plateia e então isto se calhar vai ser de sucesso esta parte da apresentação, assim espero. Trouxe-vos um desenho animado que quem tem a minha idade ou mais é capaz de se lembrar, que é Era Uma Vez a Vida. Dava justamente aos domingos de manhã na televisão e, sob a forma de desenho animado e com historinhas engraçadas, acabava por, com um rigor científico remarcável, apresentar o funcionamento do corpo humano. Então achei que, num domingo de manhã, tínhamos que ser um bocadinho lúdicos. Não estou de maneira nenhuma a depreciar
apreciar o conhecimento, não me interpretem dessa maneira, mas achei que trazer-vos esquemas e gráficos e histopatologia era pesado demais. Não convinha ao diretório. E então, deixo-vos, para começarmos, um pequeno vídeo sobre os componentes do sistema imunitário. Nós, os glóbulos brancos, somos de diversas espécies. Linfócitos do tipo B, combatemos o inimigo com os nossos paraquedistas anticorpos. Lançamos 2000 por segundo. 2000 por segundo? Já viste? Todos eles destinados a um único tipo de inimigo. Quer dizer, capitão, porque é o único tipo de inimigo? Foi no contacto com esse inimigo que preparámos a defesa. Também temos entre nós unidades mortíferas tipo T. A sua maneira de atuar é diferente. Quem se associar a elas deve atacar na proximidade do inimigo. Nós esquecemos de referir a situação à nossa central, que pode enviar unidades B com armas de longo alcance. Tudo isto representa uma pequena parte dos glóbulos brancos. A maior parte são os nossos fiéis aliados, os polinucleares, que combatem diretamente e não hesitam em fazer a fagocitose. O nosso melhor amigo, o Tenente Gordinho. Nós somos a infantaria de combate, com meus manuais e noções. Ora, aos invasores e tudo é permitido. Não se pode ter o estômago fraco. Esta é a nossa vida. Pronto, acho que foi uma maneira muito mais agradável de fazer uma breve revisão das células do sistema imunitário do que estar continuamente a ouvir-me falar. Relembrando só, começámos pelos linfócitos B. Os linfócitos B são aquelas células que, reconhecendo um determinado antigênio, vão produzir anticorpos dirigidos especificamente àquele antigênio e não a qualquer outro. Claro que depois existe um efeito de classe, uma reação cruzada, mas não vamos complicar, vamos deixar as coisas simples. Depois existem os linfócitos T, que têm uma função completamente diferente. São os linfócitos que vão amadurecer no timo e que vão ser responsáveis não só por sinalizar uma infecção, ou seja, as células T helper, que detectando um determinado antigênio estranho ao organismo, e depois vamos debruçar sobre este estranho ao organismo, detectando um antigênio estranho ao organismo, vão emitir sinais quimiotáticos que chamam os linfócitos B mais especializados e mais específicos para atuarem contra aquele antigênio. Depois temos os polimorfonucleares, uma linhagem de células completamente diferente, que aliás são 3 linhagens, não é? Os basófilos, eosinófilos e os neutrófilos, e que têm uma função predominantemente fagocítica. Por isso é que o nosso tenente Gordinho dizia que não podiam ter estômagos fracos, não é? Pronto, então, quando isto corre mal? Quando isto corre mal, temos doenças da imunidade, que tanto podem ser por defeito como por excesso. As doenças da imunidade por defeito são as imunodepressões, da qual o HIV, a infecção pelo HIV,